Você sabe em que consiste a revisão da vida toda? Eu sou Ilzanira Cantanhede, eu sou advogado especializado em Direito Previdenciário, com MBA pela Faculdade Legale, pós-graduação pela FEMPERJ. E hoje eu quero falar para você sobre um tema que está muito comentado nas mídias sociais, que é a revisão da vida toda. Previdência no dia a dia. E por falar em revisão da vida toda, eu quero falar para vocês sobre esse tema, porque é um tema que está sendo muito visado pela sociedade e as pessoas andam me procurando muito para falar sobre esse tema. Eu tenho um caso de sucesso que aconteceu aqui no escritório, bem no meio da pandemia, de um cliente que ele trabalhou durante vários anos como empregado e em 94 ele estava desempregado, simplesmente estava desempregado. Quando ele completou 65 anos, que ele foi pedir a aposentadoria dele, para surpresa dele, ele recebeu um salário mínimo de renda. Isso aí deixou esse cliente muito amargurado. E já visando o tema da revisão da vida toda, que a gente já vem lutando durante muito tempo, graças a Deus agora o STF nos deu essa vitória, eu fiz a revisão desse cliente. E para surpresa dele, de um salário mínimo, a renda mensal desse cliente vai para R$ 4.800. Olha só que bacana. A revisão da vida toda é um ato de rever o deferimento das aposentadorias pelo INSS, porque as pessoas que pediram aposentadoria depois de julho de 94, o cálculo desses benefícios, ele foi feito apenas com as contribuições de julho de 94 até a data do requerimento. Então, as contribuições anteriores a julho de 94 não entraram nesse cálculo. E uma boa parte dos aposentados tiveram um prejuízo muito grande. É importante esclarecer, porque não são todas as pessoas que têm direito a fazer essa revisão. Primeiro, porque ela tem um prazo prescricional. Esse prazo é de 10 anos. Então, o primeiro ponto que tem que ser visto nessa revisão, o tempo de aposentadoria. Ou seja, aquelas pessoas que têm até 10 anos de aposentados, e quando eu digo de aposentados, não é 10 anos que a pessoa pediu aposentadoria, e nem 10 anos de que o requerimento foi concedido. É 10 anos que se conta a partir do primeiro recebimento. Ou seja, a minha aposentadoria foi concedida em julho de 2022, mas eu só comecei a receber em agosto de 2022, então o meu prazo começa a contar 1º de setembro de 2032. O segundo ponto é a pessoa ter recolhimento anterior a julho de 94 e que esses recolhimentos, eles em tese, sejam acima do salário mínimo, porque às vezes se faz o cálculo da revisão, o benefício com a revisão fica mais baixo do que com o cálculo concedido pelo INSS. O benefício de se requerer a revisão é que a RMI, ou seja, a renda mensal, quando a pessoa tem esse direito, ela aumenta aproximadamente mais de 30%. Esse é o benefício de se fazer a revisão da vida toda. Por isso que não se faz revisão da vida toda sem fazer cálculo. Tem que se fazer o cálculo. O processo da revisão, ela é feita da seguinte forma. Primeiro, consultar um profissional, porque essa revisão, ela é uma revisão complexa. Até porque, como a revisão ela tem um prazo de 10 anos e a Previdência Social também tem um prazo de 10 anos para rever os atos dele, ele pode aproveitar o requerimento de uma revisão para revisar um benefício. Então, quando se procura um profissional para ver se a pessoa tem ou não direito à revisão, esse profissional ele vai analisar todos os atos, ele vai analisar o processo administrativo, vai analisar a carta de concessão, ver se
todos aqueles documentos que foram levados ao INSS, se esses documentos foram realmente analisados pelo INSS, ver se o segurado ele deixou de levar algum documento para o INSS, para que a gente possa evitar que o INSS aproveite e faça uma revisão negativa e venha baixar mais o benefício desse segurado. Então tem que realmente ter um profissional qualificado que saiba fazer o cálculo e saiba analisar o processo administrativo. Por isso que eu falo que não é qualquer pessoa que tem direito a fazer essa revisão. Não adianta o segurado entrar administrativamente, pedir uma revisão de qualquer jeito lá no INSS, porque o segurado sem o advogado, ele só pode pedir a revisão administrativamente e de repente ele pode ter uma surpresa negativa. Quando se fala em valor, é muito difícil você quantificar o valor que esse benefício vai aumentar. Por que eu digo isso? Porque cada caso é um caso. Y pode ter um aumento de 30% na renda dele. X pode ter um aumento até de 40%. Outros podem ter um aumento de 10%. Então, se falar, olha, você vai fazer a revisão da vida toda e o teu benefício de um salário mínimo vai pular para 4, 5 salário mínimo, isso aí não existe. Sem cálculo, como eu já havia falado, não tem como se quantificar um valor de uma renda mensal através da revisão da vida toda. Você gostou do conteúdo? Dá um like, me siga e compartilhe com pessoas que você saiba que precisa desta informação. Previdência no dia a dia.